Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Hoje, o nosso tema é cinema, filmes e espiritualidade e eu estou com o crítico de cinema Valdemar Lopes. Bom, Valdemar, é muita alegria para mim estar te recebendo aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre um tema que muita gente gosta, que é filmes, né? Quem não gosta, né, de ver um cineminha, de ficar passando 1h30, 2, às vezes até mais, né? Se entretendo no mundo da arte. É verdade, Giovana. São duas paixões para mim. A espiritualidade, e que interessante receber esse seu convite, né, para falar de cinema nesse seu programa que fala sobre isso. Eu já acho que são coisas já decididas na espiritualidade. E o cinema tem essa força, esse poder de levar às pessoas muito conhecimento, plantar sementes, né? Uhum. E vários filmes no Brasil e estrangeiros têm feito isso, divulgando muito da espiritualidade. Eu acho muito bacana. O telespectador também que gosta de cinema, eu acho que também sente prazer. Às vezes as pessoas não acreditam tanto, mas é um tema muito envolvente e merece ser analisado, merece ser respeitado. Que nos leva a uma reflexão, né? Isso. Eu não sei exatamente qual foi o primeiro filme, né, a tratar sobre o tema, mas pelo menos o primeiro que eu me recordo foi o filme Ghost, com sim. Demi Moore e Patrick Swayze, né? Um filme maravilhoso, né? Um filme romântico, foi indicado, inclusive, a Oscar de melhor filme. Teve, né, interpretações maravilhosas do Patrick Swayze, da Demi Moore, e a coadjuvante que fazia a médium atrapalhada, a Whoopi Goldberg ganhou o Oscar como Oba May, né? No filme, ela roubava a cena. Mas o filme cativou muito. Eu me lembro que esse filme, quando eu assisti, meu pai tinha acabado de falecer. Uhum. Então, aquilo foi para mim um abrir de caminhos, uma abertura de pensamentos em relação àquilo, uma obra muito bonita, muito tocante. Agora, tem vários filmes que a gente assiste nesse tema que tocam o nosso coração, né? Porque Sim. É impossível você ficar indiferente. Um outro filme que eu também me lembro, Giovana, foi o do Robin Williams, que não sei se você assistiu, Amor Além da Vida. Assisti, espetacular. Eu particularmente, eu lembro de ter saído do cinema, mas assim, eu sou uma pessoa que me emociono assim muito fácil, Sim. mas eu saio assim, gente, espero que ninguém me olhe na rua. É verdade, porque é um filme que a figura do Robin Williams sofre logo no começo, assim, uma grande tragédia dentro da família, mas logo aquilo vai ser revelado como um processo evolutivo. Uhum. E a gente vê a parte espiritual, o planeta, ou como queiram chamar, o lado espiritual de uma maneira maravilhosa e que pode ser bem possível a realidade lá, uma biblioteca flutuante, eu me lembro disso. Uhum. Me lembro também de cores, assim, de uma intensidade grande. Como eu também sou artista, isso me chamou muito a atenção. E também, eu me lembro muito, eu só assisti esse filme uma vez e naquela ocasião. Eu me lembro muito que o Robin Williams encontra a filha dele e a filha dele tinha outra aparência. E depois ela mostrou a aparência própria. Então, mostrava as possibilidades de manifestação dos espíritos. Tudo com muito respeito, tudo com muito amor. É um filme maravilhoso. Uma pena que o próprio Robin Williams, como vamos entender isso, cometeu suicídio depois. Uhum. Uma pessoa que fazia comédia maravilhosamente bem, mas também drama de uma maneira como nessa, fantástica. Então, são coisas que a pessoa fica pensando e considerando, não é? Esse filme é muito tocante. E outro filme também, Giovana, aproveitando o nome, né? Amor Além da Vida, houve também, não sei se você assistiu esse, o do Clint Eastwood como diretor, um grande diretor, meu Deus, Clint Eastwood.
tá encostando aí nos 90 anos, ele fez Além da Vida. Este do Robin Williams era Amor, Além da Vida, e o do Clint Eastwood na direção Além da Vida. Você chegou a ver esse filme ou não? Cheguei a ver. Aliás, para quem está em casa, são ótimas dicas, para quem já viu, ótimo. É sempre uma oportunidade de rever, e para quem não viu, fica ótima dica aí para o final de semana. É um filme maravilhoso e eu fiquei ainda mais fã, mais assim, admirador do Clint Eastwood, que é uma pessoa, um dos gênios de Hollywood, uma figura lendária. Fez clássicos premiados com Oscar, né? Os Imperdoáveis, Menina de Ouro e tantos outros filmes. Mas neste fez Rookie com a Sônia Braga. E agora veja bem, esse filme ele fez assim uma obra que é toda sobre a espiritualidade. O Matt Damon, um grande ator, por sinal, faz um rapaz que na cidade dele, eu acho que era Los Angeles ou São Francisco, acho que era na Califórnia, ele era um médium e ele tinha um relacionamento muito difícil com a própria mediunidade. Ele não sabia ou não conseguia trabalhar bem isso e tinha um irmão que o explorava, que tentava, não é mesmo, Giovana, né, tirar proveito disso, inclusive, né, financeiramente. Ao mesmo tempo, correm duas histórias paralelas, uma na Ásia, que é o tsunami de 2004 na Ásia, e é uma grande, muito bonita atriz francesa, Cécile de France, ela estava ali e sofreu aquela tragédia do tsunami, mas ela sobrevive e ela também tinha algumas visões assim de natureza espiritual, e a história dela vai se entrelaçar com a do Matt Damon nos Estados Unidos de uma maneira tão bonita, e juntamente com um casal de irmãos gêmeos, eram irmãos gêmeos que tinham uma mãe complicada, vivia em drogas, acho que em Paris. E esses meninos, mas eles gostavam muito da mãe. A mãe era toda assim problemática, confusa, mas amava os filhos na maneira dela, como ela era perturbada. Mas os filhos tinham aquele carinho pela própria mãe. E as três histórias se entrelaçam espiritualmente. Eu fiquei tão surpreso, confesso, do Clint Eastwood, né, que a gente viu em aqueles spaghetti westerns, assim, né, naquele começo, Brutamontes, depois filmes muito elaborados, assim, ir para este caminho da espiritualidade nos Estados Unidos, para você ver como a espiritualidade, né, Giovana, você trata aqui no seu programa com tantas pessoas, ela transita em todas as profissões, em todos os países. Para mim foi fantástico, acho uma ótima dica esse filme do Clint Eastwood. Eu acredito também, Valdemar, você como gosta bastante de cinema, esses três filmes citados, eles são verdadeiros ícones, né, de filmes que tratam da espiritualidade, e justamente nos Estados Unidos, que eles não têm uma cultura assim que falam tanto, né, de mediunidade, de espírita, como se fala aqui no Brasil. Exato. E a sutileza do entrelaçamento, do cuidado, né, o próprio Amor Além da Vida, ele na parte que faz as pinturas, quando mostra aquelas pinturas calmas, quando mostra as angústias e as pinturas refletem, refletindo o mal-estar interno. Exato. Eu acho isso de uma sutileza e de uma intensidade ao mesmo tempo que eles conseguiram, parece que captar algo da nossa alma brasileira que a gente consegue colocar, né, na nossa expressar nossa religiosidade. Exato, realmente, né? Então a gente fica assim surpreso e feliz de ver que nos Estados Unidos tem essas produções, da Europa também tem certos filmes que vão ali pegam a espiritualidade de um jeito tão intenso, né? Essa parte assim que vai de encontro com a doutrina espírita tão belamente. Mas também tem filmes
eu gostaria de citar os brasileiros, né? Que nós temos também filmes brasileiros que são tão ricos nisso. O meu favorito, o brasileiro, é o Chico Xavier. Que, aliás, de 2000 para cá, a gente teve uma boa safra, né, de filmes brasileiros, né? Isso, nessa temática. O filme Chico Xavier, eu acho uma ótima produção, muito profissional, muito competente, um filme maravilhoso. Foi dirigido pelo Daniel Filho. E pelo que eu entendi, o Daniel Filho não era uma pessoa, não é, eu não sei se agora é, uma pessoa que, assim, que fosse religiosa ou crente em Deus e na espiritualidade. Mas o filme, da maneira como ele fez, foi com muito respeito, com muito carinho pela figura do Chico, que é uma figura assim, universal. Né? Mesmo quem não acredita, mesmo quem seja de outra religião, tem pelo Chico um enorme respeito frente a todas os gestos de bondade que ele fez, e gestos que são assim incomparáveis, coisas incríveis. E o filme tinha um elenco fabuloso, você viu? Né? Era o Tony Ramos, a Cristiane Torlone e acho que era o Nelson Xavier no papel título, né? E o Nelson Xavier, se não me engano, esse é o nome desse grande ator brasileiro, mas às vezes a gente pode confundir. Ele encarnou o Chico Xavier de uma maneira, parecia que você estava diante dele mesmo, né? E o Nelson Xavier contou que um dia, não sei se você sabe disso, um dia ele estava no Rio Grande do Sul, acho que era no Festival de Gramado. Alguém se aproximou dele, você soube disso ou não? E segurou no braço dele e falou: você vai ser Chico Xavier. Olha que coisa. E ele ficou assim, surpreso com aquele fato, tentou ver a pessoa para conversar mais e a pessoa se afastou. Então você veja como estava tudo já planejado, acho, na espiritualidade para aquele filme, e mostra assim, os primeiros anos do Chico Xavier, como a mediunidade dele era tão desenvolvida, e na escola os professores ficavam surpreendidos. Ele escrevia em línguas estrangeiras. Meu Deus do céu, como é que você Uma facilidade também de escritas e poesias. Então, e como ele foi assim mal interpretado e mal entendido por tantas pessoas no seu crescimento. Uma história fabulosa. E com humor também, quando o Chico Xavier morria de medo de avião, uma coisa compreensível, né? E aí ele, da primeira vez que ele viajou, teve muita turbulência e ele começou a gritar. Aí, na cena, mostra o mentor dele, Emanuel, apareceu: Chico, você está apavorando as pessoas, você não está vendo você, que é um médium tão famoso, gritando aqui. Aí ele falou assim: mas eu queria saber se eu vou morrer aqui, se o avião vai cair. E o Emanuel falou: como é que eu vou saber disso? Ele falou assim: então eu vou continuar gritando. Então, humor também. Então, eu acho que é um filme com um grande alcance, e contando aquele caso, Giovana, que teve no Brasil, dentro da justiça brasileira, que nós estamos também falando aqui, né, dessa parte da justiça que você convida também pessoas da área, que no filme houve um julgamento onde um amigo adolescente matado o outro sem querer. Então, através das cartas psicografadas pelo Chico Xavier, foi provado que foi sem querer. Então, aquele sofrimento nas famílias foi suavizado, o juiz teve o entendimento daquilo e considerou inocente o rapaz acusado. Uma coisa que muito tocante, uma história tão humana, né? Então esse filme é maravilhoso, né? E colocar todos esses pontos principais dentro de um filme, né? Exato, coisa, várias coisas. E aí o Daniel Filho, acho que teve essa consagração em direção, com uma bela fotografia, ótimos atores, essa história maravilhosa. E depois, logo a seguir, veio um filme do Bezerra de Menezes, que foi o Carlos Vereza que fez. Para falar então do Bezerra, nós vamos deixar para o nosso próximo bloco. Perfeito. Tá certo? Assim a gente tem mais tempo para desenvolver. Vamos falar. Então, nós voltaremos já já.
Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Para ter mais informações sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site www.amesantos.net.br. No programa de hoje estamos falando sobre cinema e espiritualidade e eu estou com o crítico de cinema Valdemar Lopes. Bom, Valdemar, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre filmes estrangeiros e falamos sobre o filme brasileiro, né, sobre o Chico Xavier. Isso. Mas nós também tivemos outras biografias também bem marcantes, né, no cinema brasileiro. E você começou a comentar sobre o filme de Bezerra de Menezes, correto? Isso. O Bezerra de Menezes foi um filme mais curto, não teve, eu acho, a intensidade nem a repercussão e sucesso tão grande quanto a do Chico Xavier, mas teve sucesso, mas fez sucesso aqui em Santos, teve um grande público e eu acho, especialmente devido à grande interpretação do Carlos Vereza no papel do Bezerra de Menezes e as histórias da bondade desse médico que tanto ajudou as pessoas em anos atrás, inclusive a história do anel, né, de um anel que ele... Do anel de formatura, né? De formatura que o Bezerra de Menezes deu para uma pessoa se tratar... Bom, foi um filme que também eu acho que teve importância. Ele era um filme mais curto. Ele foi um dos primeiros, né, de filmes biográficos, exato, né? Exato. Aí temos o filme do o Wagner de Assis, o cineasta, que fez Nosso Lar. Eu acho que esse foi um grande marco, né? Foi, olha, esse filme muito lindo e também, assim, entre outras coisas, assim, teve um grande elenco, etc. Mas a música muito marcante. E era o Wagner de Assis convidou, acho que era o Philip Glass que fez música que era do Blade Runner, eu acho, e trouxe para fazer a música desse filme que realmente aquela música tem alguma coisa a nível espiritual que nos toca muito. E o Nosso Lar mostra ali, né, baseado no livro psicografado pelo Chico Xavier, né, a vida do André Luiz, né, e como ele era uma pessoa assim, comum, normal, com problemas, inclusive dentro da família. Era um homem um pouquinho mais ríspido e mostra a transição dele quando ele chega a falecer, que ele vai para o umbral, eu acho, mostra aquelas cenas e depois a evolução dele como espírito, né? E a visita à casa dele, vendo sua família bem. Que é uma coisa que nem todos, se você pensar, né, estão preparados, né? Como será depois quando você parte e pode visitar sua família e ver que estão todos bem sem você, às vezes tem isso, né? E o André Luiz o filme mostra essa cena, me marcou muito isso, né? E ele teve que superar, assim, então você tem toda aquela trajetória espiritual. Achei muito lindo esse filme. E agora o mesmo diretor fez o Kardec. Isso. Que também eu gostei muito, um filme que também fez bastante sucesso. Olha, um filme brasileiro ficar semanas em cartaz hoje é um acontecimento, não é verdade? E este filme teve atuações lindas, até da Sandra Corvelloni como a esposa, você viu? Amélie Boudet, eu gostei muito dela. O ator é o Leonardo Medeiros, que está irreconhecível, porque eu fui sem ver os atores, eu falei, não quero ver nada desse filme, vou lá e ele está mesmo bem caracterizado dentro da figura do Kardec, né? Eu não sabia da história do Kardec dentro de como foi a transição dele de um homem cético, né, não tão crente, a ter a possibilidade de publicar, né, esses livros sobre espiritualidade, evangelho segundo, né, como ele foi metódico, né, como ele foi racional. E eu gostei muito também como ele mostrou o médium, né, porque ele mostrou alguns médiums ali vaidosos, né. Então ele fala o livro dos médiuns, para mostrar que os médiuns precisam saber qual o papel deles, né? Olha, achei maravilhoso, rodado, né, assim,
naqueles ambientes de Paris, muito bonito. Eu achei um filme que merece ser visto, uma história linda, né? E, assim, eu acho que tem todas essas grandes produções nacionais, essas grandes produções fazem jus. E eu queria falar também aqui com você, a gente falou de mediunidade dos filmes americanos, falamos dos filmes brasileiros. Por exemplo, tem uns filmes que são considerados filmes de horror, isso eu gostaria de falar para você, que na verdade não são de horror. E tem essa temática da espiritualidade ali. Esse filme que está em cartaz, Annabelle. Sim. É um filme, assim, a pessoa vê de terror, mas o casal... Você viu esse filme ou não? Não, eu não vi. Então, esse filme eu analisei não. assim, olha que interessante. O filme é tipo como um filme de horror, para adolescente, para gritar aquela coisa toda. Mas o casal que está ali no começo e no meio e no final do filme é o casal Warren, que realmente existiu nos Estados Unidos, um casal onde a esposa, adorável por sinal, é médium, e o marido um parapsicólogo, eu acho. E eles tinham uma filha. E a esposa, que é médium, e a filhinha, de acho que uns 12, 13 anos, tem aquelas visões que são mediúnicas. E no filme você vê que ela tem, esta médium, né, aquela formação assim, de espiritualidade grande, com orações a Deus. Nos discursos dela você vê o conflito do bem contra o mal, a luta do bem contra o mal. E tem uma frase linda no final, eu não posso te dizer agora, mas uma frase linda, com uma mensagem edificante. Aí o final do filme é dedicado a ela, a essa mulher que participou de vários trabalhos em limpeza espiritual em casas, etc. Eu sou fã desse casal aí. E é dedicado a ela porque ela faleceu em fevereiro. O marido já era falecido, ela faleceu, e eles dedicaram o filme a ela. Então, olha que interessante, em alguns filmes que a pessoa vai ver como um filme de horror, para levar susto, existe uma preocupação de se tocar nisso. E o interessante, e ela explica o caso da boneca, né? Ela fala, a boneca é um instrumento para o mal poder agir, mas o bem pode, não é, conter esse mal. Então, eu achei aquela parte assim onde os personagens falam disso muito interessante. Então, você vê que no horror, até no filme de horror propriamente dito, muitos filmes, até clássicos, vão assim trabalhar a espiritualidade. Então, achei interessante isso. Os filmes assim também que tinham essa temática de levar para um suspense, mas também que levaram a essa reflexão mais espiritual, foram o Sexto Sentido. O Sexto Sentido, nossa, com Bruce Willis, se não me engano, e os outros com a atuação da Nicole Kidman, que foi também assim. Muito bem lembrado, são filmes maravilhosos, né? O Sexto Sentido, um clássico, e indicado a Oscar, e um filme que impressionou muito, fez escola, não é? Verdade. Um filme que trazia muito essa parte espiritual. O diretor é o M. Night Shyamalan, diretor indiano, né? E continua trabalhando. E os outros também, outro filme também de horror, né? Digamos, é vendido assim, é distribuído com esse marketing, né? E a Nicole Kidman, que fazia com os filhos, né? Um filme muito impressionante, né? É um filme, uma história bem forte. Mas você assistindo, você fica, nossa, mas não é tão horror assim? É verdade, porque nesses filmes você vê, eles procuram explicar, né? Está bem fundamentado a reação dos personages, os fenômenos que acontecem. Eu, por exemplo, quanto a mim, como eu trabalho isso, eu sou professor de inglês também, eu falo com meus alunos desses filmes também. Eu falo, é um filme, então você, quando assiste, você tem que aproveitar
o que está ali atrás no script. Alguma mensagem tem, porque o filme tenta captar o espectador assim. E os fenômenos que são assim estranhos, eles devem ser encarados como fenômenos naturais. Algum fundamento científico também deve ter, talvez nós não tenhamos tanto alcance para explicá-los, mas existe isso e você não tem que temer, porque aí eu falo para eles, ou você acredita em Deus ou não acredita. Se você acredita em Deus, você não tem que ter medo. Eu falo para eles e eles me ouvem, gostam desses conselhos para assistir esses filmes, eles ficam mais corajosos, digamos assim. E eu acho importante você passar para as pessoas, quando você assiste esse tipo, né, de ideia. Você acha que para o futuro esse tipo de filme tende a crescer? Eu acredito, porque as pessoas estão sempre interessadas no desconhecido, no que as desafia. E a espiritualidade é um desafio constante. Você estuda, você lê, você vive, mas você precisa sempre aprender alguma coisa a mais, ou exercitar-se mais. Cada dia é um desafio na nossa vida, não é verdade? Sim. Você tem cada dia uma nova lição, você acorda. A gente não sabe se vai acordar, você dorme, né, para começar daí. Então, você acordou, já está com o dia ganho. Acordei, ótimo. Então, vamos lá, vamos enfrentar o dia, tentar tornar aquele dia o mais lindo possível. Os problemas você tem que enfrentar, são obstáculos da vida. Então, os filmes, eu acho que procuram mostrar isso. Personagens que estão em obstáculos, enfrentando obstáculos, às vezes de natureza espiritual, mas você tem que ter coragem e força e fé para enfrentá-los e ir adiante. Então, eu acho que esse tipo de filme ainda vai ter um bom futuro pela frente, Giovana. E o público de casa, né? A gente está faltando um minutinho só para o final do nosso programa. Tem alguma outra dica de filme, algum conselho ou alguma desamarra que você tem para o público de casa em relação a esse filme? Olha, então, assim, eu acho que esses filmes estão sempre chegando a você, até no Netflix, que a pessoa também tem a condição de assistir. Eu assisti uma série bem forte também, vendida como horror, mas eu também vi ali uma grande parte de espiritualidade, era A Maldição da Casa Hill, A Maldição da Mansão Hill. É uma série que me absorveu muito na parte espiritual, me deu susto também, porque existe essa parte que você realmente se impressiona, mas se você for analisar, existe um fundamento espiritual em tudo. É uma boa dica para quem quiser levar uns sustos, mas aprendendo alguma coisa, aquilo faz você refletir sobre a espiritualidade e seus imensos e infinitos caminhos. Ok. Waldemar, uma pena que o programa passou rapidíssimo aqui do seu lado, mas com certeza quero contar com você em próximas oportunidades para falar sobre novos filmes também. Com certeza. Obrigado. Imagina. Você que está em casa já sabe, programa inédito toda quarta-feira, reprise sexta-feira às 6 horas da tarde. Espero você próxima semana. Até lá.